Primeiro domingo do ano eu preguei sobre espiritualidade. E eu preguei sobre a espiritualidade de um profeta chamado Balaão, que era uma espiritualidade contaminada. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a nossa vivência cristã. É como nós vivemos o cristianismo nas nossas vidas. Você está aqui porque você é cristão, nós estamos aqui porque somos cristãos. Então a nossa espiritualidade pode ser medida. Na medida que nós vivemos mais a vida de Deus, mais espirituais nós somos, nesse sentido. Porém, quando você nasceu de novo, você se tornou uma pessoa espiritual, ok? No teu espírito. Mas agora você tem que ter a sua mente transformada para pensar como Jesus pensa. Aliás, a Bíblia tem um versículo que diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Agora, a nossa vivência, nós podemos viver como bem crescidos na fé ou como crianças na fé, como as nossas crianças que estavam aqui, ok? Ou nós podemos viver como maduros na fé. E o problema é esse, às vezes passa o tempo e ainda somos crianças. Foi o Paulo que disse para a igreja de Corinto, já tinha passado um tempão, e o Paulo disse, ei, já passou tanto tempo e eu tenho que dar uma madeirinha para vocês, tenho que dar leite. Não pude falar porque vocês são carnais, não pude falar como espirituais porque são carnais. Está lá na epístola de 1 Coríntios, ok? Paulo reclamando isso, né? Ou 2 Coríntios, mas está lá em Coríntios. Então, essa é uma experiência que às vezes nós passamos. Então hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre espiritualidade. Coloca a sua mão assim sobre a sua cabeça para orar por você mesmo, sua mente, para ela não ficar vagando por aí. Diga assim comigo, Senhor, é a tua palavra que diz que eu tenho a mente de Cristo. Agora, Senhor, eu coloco a minha mente na tua presença. Fora da minha mente, toda distração. Também, Senhor, purifica com o sangue de Jesus a minha mente, para que eu ouça a tua palavra, compreenda na minha mente, ela caia no meu coração e produza fruto para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, e hoje nós vamos meditar na vida de Maria, para ver como é que foi a espiritualidade de Maria. É sempre mais fácil a gente meditar em alguém que já viveu, para a gente ver os princípios que estão lá, né? Nesse estudo nós vamos ver como os princípios da espiritualidade na história de Maria, a garota escolhida para ser mãe de Jesus, aconteceram. Como é que ela se posicionou, o que ela fez, como é que ela alicerçou, aonde ela alicerçou a sua fé, quais são alguns resultados da espiritualidade de Maria. Amém? Então estamos aí no Lucas, nós vamos ler a história à medida que vamos meditando, porque nós queremos meditar na história e não nas ideias sobre a história, ok? Então, quando você pega a sua Bíblia, ou tem aí no telão a sua Bíblia, aqui está a revelação de Deus. O que Deus queria revelar está aqui. Agora, qual que é o problema de hoje? É a gente entender a revelação. Então, a gente não precisa de revelação, já está revelado. Nós precisamos de iluminação nas nossas mentes para entender a revelação. E sabe, a revelação nos foi dada escrita. Então, se nós não entendemos o que lemos, não entendemos a linha do que lemos, não entendemos o que o texto está falando, nós perdemos a revelação. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, quando lemos a Bíblia, é perguntar o que a Bíblia está dizendo. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e nós vamos logo para a segunda pergunta, não é isso mesmo? Nós perguntamos o que isso significa. Mas como é que você pode saber o que significa se você não entender o que está dizendo? Essa é a segunda pergunta. Então você entende o que está dizendo, depois você faz a pergunta, o que quer dizer com isso que disse? Que é o que isso significa. Ok? Então nós vamos fazer isso nessa manhã, à medida que nós lemos. O primeiro ponto de espiritualidade que nós vemos na vida de Maria é esse. Toda verdadeira espiritualidade vem da palavra de Deus.
A palavra de Deus é o ensino sobre o que eu tenho que fazer. E à medida que eu me coloco naquilo que eu tenho que fazer, à medida que eu faço aquilo que está escrito lá no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. À medida que eu transformo a palavra de Deus em luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, eu começo a andar na verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade não são os meus conceitos, não são o que eu acho, é o que Deus diz. É o que Deus diz que tem que ser, é o que Deus diz como é a coisa, é o que Deus diz que eu tenho que fazer. Então a verdadeira espiritualidade vem da palavra de Deus. Isaías capítulo 9:6 tem uma palavra que todos nós quase que conhecemos, que é sobre a profecia de Jesus. E agora nós estamos lendo o texto de Maria, na qual vai se cumprir a profecia de Jesus, a palavra de Deus. Então, espiritualidade é o resultado do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus disse. Então, na vida de Maria, vai acontecer o cumprimento da palavra de Deus. E nós vamos poder ver a espiritualidade dela. Diz assim, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora disse, o menino nos nasceu. Interessante, não tinha nascido ainda. Então como é que diz nos nasceu? Sabe por quê? Porque Deus já tinha determinado que um dia na história um menino ia nascer. E quando Deus fala daquilo que Ele já determinou que vai ser assim, então Ele já fala no passado. Porque é como se já tivesse sido. Porque Deus é onipotente para cumprir o que Ele diz. E Ele não muda o que Ele diz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí vai dizendo. Então é uma palavra que agora vai se cumprir em alguém. Há palavras que são específicas. Esse menino não podia nascer de duas mulheres. Mas há palavras na Bíblia que são para todos nós, que tem que se cumprir em todas as nossas vidas. São princípios de Deus para a vida cristã. Ok? Então, a minha espiritualidade, eu sou mais espiritual quanto mais eu deixo a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Quanto mais eu cumpro a palavra da vida, é esse o nível da espiritualidade. Isso que determina o meu nível de espiritualidade. Menos compromisso, menos cumprimento da palavra, menos espiritual. Amém? Então veja só, o Isaías nos diz que tinha uma profecia. Agora o versículo 26 nos diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava desposada, mas aí não entenda casada, ela estava noiva, essa seria a palavra de hoje para nossos dias. Ela estava noiva com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Deus tinha uma palavra para cumprir. E Deus, como é que Deus vai cumprir a palavra se Ele não revelar a palavra? Então agora vem a revelação. Estava escrito no Velho Testamento, mas agora tem que se cumprir numa pessoa. Então agora vem um anjo para falar para Maria que ela era a pessoa no qual ia se cumprir. E a Bíblia diz que então o anjo entrando aonde ela estava, ele faz uma saudação e disse, salve, ó agraciada, o Senhor é contigo. Então o anjo chega e faz uma saudação. Agora leia o próximo texto. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Gente, presta atenção no que você está lendo. Como é que você ficaria, como é que você sentiria se você estivesse assim no teu dia a dia, de repente, pum, um anjo. E anjo é um ser glorioso. Um anjo aparece para você e fala para você algumas coisas.
possivelmente nós ficaríamos impressionados com a aparição do anjo e não com a palavra do anjo. Não é verdade? Eu acho que eu ficaria. Um anjo aparecendo aqui, eu ficaria... talvez eu nem ouvisse direito a palavra dele. Mas o que aconteceu com Maria? Maria ficou perturbada com as palavras. Então, a espiritualidade começa quando você ouve alguma coisa de Deus e aquilo que você ouve se torna a coisa mais importante para você. Não o meio que dá. A palavra que o anjo trouxe é mais importante do que o anjo. E às vezes nós cometemos esse erro. E aí que a nossa espiritualidade vai começando a se perder. Por quê? Porque a base da verdadeira espiritualidade é a palavra de Deus. Não é o anjo que aparece, não é o livro que está aqui. Sabe, irmãos, lá no Brasil, eu entrava em muitas casas e sempre tinha uma Bíblia bem grande aberta no Salmo 91. É o Salmo da proteção. Sabe o que é isso? As pessoas estavam mais impressionadas com o livro do que com a mensagem do livro. Sabe, o livro aberto não vai fazer nada para você. Mas a palavra escrita do livro, caindo no teu coração, vai mudar a tua vida. E isso é espiritualidade. A espiritualidade é baseada na palavra de Deus, porque ela, caindo no teu coração, ela vai mudar na tua vida. Mas enquanto ela estiver nesse livro e não sair daqui, não vai acontecer nada. Enquanto ela estiver na boca do anjo e for falada, sem que ela caia no coração, não vai acontecer nada. Então veio o anjo, falou e a palavra caiu no coração. Então a verdadeira espiritualidade vem da palavra de Deus, mas não só vem da palavra que está escrito aí, vem quando ela cai no coração. O Romanos 10 diz que com o coração é que se crê. Então você tem que deixar essa palavra e ficar meditando. O que é que pode significar essa saudação? O que será que quer dizer? Claro que ela entendeu claramente o que o anjo disse aí no versículo anterior. Volta um versículo para mim, por favor. Veja aí, entrando o anjo, disse: salve, agraciada. Quem não entende o que é agraciada? Sou agraciada. O Senhor está com você. Eu já sei que o Senhor está comigo. E já sei que eu sou agraciado. Se você vier para mim, um anjo vier para mim e disser para mim: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Eu vou dizer: já sei tudo isso. Já sei que eu estou na graça de Deus. E já sei que o Senhor é comigo. Então, não foi isso que impressionou Maria. Foi o que tinha por detrás disso. Porque um anjo não vai vir para te dizer o óbvio. A palavra de Deus não vem para cair no teu coração para te dizer o óbvio. E sabe quando você sai do óbvio? Quando ela cai no teu coração e você se perturba para entender a palavra. Você sai da tua zona de conforto. Você sai da sua própria mente e começa a pensar: mas que diz isso? O que isso quer dizer? Qual é o sentido disso? E quando o anjo viu que ela agarrou a história que ele queria contar, veja o próximo versículo, o que acontece? Versículo 30. Disse então o anjo: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Fala comigo, achastes. Quem é a pessoa que acha? Quem estiver buscando. Já viu você achar alguma coisa? Às vezes você acha sem querer. Mas normalmente quem acha está buscando. Está querendo encontrar. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falando: buscai e achareis. Pedi e ser-vos-á dado. Então a palavra de Deus cai no teu coração. Mas ela tem que entrar no teu coração, você tem que começar a meditar. E sabe qual que é a primeira coisa que você tem que ter para ser espiritual, quando a palavra cai no teu coração? Você tem que entender quem você é. É por isso que ela disse, por isso que o anjo disse para Maria: achastes graça. Você tem que entender que você achou graça diante de Deus e Deus é contigo. Porque é isso
que constrói a tua identidade. É quando a palavra de Deus cai no teu coração e você entende quem você é. E quando você entende quem você é, sabe qual que é o próximo passo? Você tem que entender o que você precisa fazer. Porque, irmãos, o cristianismo não para no que eu sou. Eu sou salvo por Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. O preço foi pago. Eu não podia pagar. Jesus morreu porque eu não podia pagar. Então ele quitou a minha conta. E agora me oferece para ser o provedor da minha vida, para ser aquele que vai prover tudo que eu necessito, para ser aquele Deus que me sara quando eu estiver doente, para ser tudo na minha vida. E isso se chama graça. Porque sabe o que quer dizer a palavra graça? Um favor imerecido. Então é graça. Então eu entendo que eu estou na graça. Mas agora eu preciso entender uma coisa a mais. O que significa estar na graça? Pela fé eu entrei na graça. Mas a fé sem obras é? Então eu quero dizer para você hoje aqui, ó, você que está aí. Você está aqui porque você é um cristão. Você entrou na graça. Mas como é que está a tua fé? Porque não é só o que eu sou, mas é o que eu faço. Pastor, eu estou muito bem com Deus. Eu estou... Ok, deixa eu medir como é que você está com Deus. Como é que você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Ai, pastor, eu nem sei o propósito que Deus tem para a minha vida. Então como é que você pode estar bem? Que tal se você está fora do propósito dele? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que você pode estar bem com Deus, fora do propósito que Ele tem para a tua vida? Ele te criou para um propósito. E você precisa estar dentro do propósito. Se você estiver fora do propósito, você não pode dizer que estou bem. Eu converso com muitos irmãos por aí. Como é que está, irmão? Ah, eu estou muito bem. Mas faz muito tempo que não se reúne com o resto do corpo. Faz horas que não lê a palavra, faz dias, meses que não lê a palavra de Deus. Oração, então, nem lembra quando foi a última vez que fez. Mas aí, na sua cabeça, eu estou bem com Deus. Como está bem com Deus? Não é possível estar bem com Deus. Porque você é, e pelo que você é, você faz. Você não pode ser sem fazer. Fé sem obras é morta. Você não pode crer em Jesus sem que isso tenha uma consequência na tua vida, sem que mude a tua vida, sem que te dê uma rotina para a tua vida. Mas a primeira coisa começa com quem você é. Por isso que o anjo disse para Maria quem ela era. Porque a verdadeira espiritualidade que vem da palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que crer, irmão, irmã, é o que a palavra de Deus diz que você é. Sabe por quê? A maioria das pessoas que eu trabalho na área de aconselhamento, que tem sérios problemas de identidade, sabe por que tem esse problema? Porque são cristãos, mas ainda não descobriram quem são em Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, nessa manhã, eu fico sempre dizendo isso aqui na igreja. Você é tudo que Deus diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Porque ele não quer que você seja quem Deus quer que você seja. Você não é, muitas vezes, o que o seu pai e sua mãe, às vezes, você nasceu num lar que você tinha um pai que não era sábio, uma mãe que não era sábia, e diziam, menino, você não presta. E aí você nasceu, cresceu, eu não presto. Você é um burro, não sabe nada. Eu sou um burro. E daí quando cresce, está cheio de problema na sua alma. Porque está com uma identidade errada. Então você não é o que muitas vezes o seu pai disse, que disse errado. Sua mãe, seu amigo. O que o mundo diz, o que o diabo diz, você é o que Deus diz que você é. E gente, se você está com dificuldade de entender isso, deixa eu te dar um exemplo. Então nós estamos lá no Brasil, vários anos atrás, saiu aquele carrão chamado Fusca. Anos atrás. Aí você vai lá na concessionária e você compra um Fusca. A primeira coisa que te dão é um negócio chamado manual do proprietário. Porque você não pode andar num Fusca igual você andaria num trator. Você não pode andar num Fusca igual você andaria numa BMW. Não dá.
Então, quem diz o que o Fusca é e o que o Fusca pode fazer é quem criou. É o fabricante. Por isso tem manual do fabricante. Agora olha aqui, ó. Quem te fez foi Deus. Te apresento o manual do fabricante. Está tudo aqui dizendo quem você é. Aqui. E essa é a primeira coisa. Porque se você não entender bem quem você é, como é que você vai poder fazer o que você deve fazer? Não tem como. Simplesmente não. Você fica perdido. Perdidinho por aí. Então essa é a verdadeira espiritualidade, ela vem da palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus diz quem nós somos, diz que nós somos filhos amados. Sabe quem que a palavra de Deus diz que você é? Menina dos olhos de Deus. Sabe quem que a palavra de Deus diz que você é? Alguém que tem o seu nome escrito na palma da mão direita de Deus. Está escrito na Bíblia. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. E isso aqui não é um sermãozinho de autoajuda. Porque se você não descobrir a sua identidade, você vai ficar perambulando pela sua vida sem poder cumprir o propósito de Deus. Porque é a primeira coisa que você tem que descobrir na palavra. Amém? Então ela diz o que você é. Começa com o entendimento de que nós achamos graça diante de Deus, por isso somos. Nós não somos por nascimento natural. Nós nascemos no pecado. Existe um negócio chamado pecado original. Eu creio que você já ouviu falar disso. Sabe o que é o pecado original? O pecado original é aquilo que veio lá do Adão e Eva. Sabe o que é que o Adão e Eva pegaram lá no Jardim do Éden? Uma natureza de filho do diabo. Tinha duas árvores. A árvore da vida, a árvore da desobediência, do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, não come dessa, porque no dia que comer vai morrer. E não era somente morte física, também era. Mas era morte espiritual, separação de Deus. E o Adão e Eva foram e comeram. E aquilo ficou fazendo parte da natureza, de quem eles eram. Quando você planta uma semente de laranja, você pode esperar colher maçã? Ela vai produzir o que é. Então eu e você somos produção disso que ela era. Então por isso que agora, quando nós achamos, a primeira coisa que temos que achar é graça diante de Deus, nós nascemos de novo. Nós somos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. Um propósito novo. Nós saímos do reino das trevas, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 está escrito. Saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino da sua luz. Saímos do reino do maligno e vamos para o reino de Deus. Que coisa tremenda! E é nessa graça que a nossa espiritualidade tem que pôr as raízes. Porque temos um problema, nós os cristãos. Sabe qual que é o problema? É o que está escrito lá no livro de Gálatas. Paulo disse para os Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendes começados no Espírito, agora estáis querendo vos aperfeiçoar na carne. Então nós nascemos de novo, recebemos Jesus, nos tornamos cristãos, e sabe o quê? Queremos viver a vida cristã por nós mesmos. Nós temos que viver pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, não pelas nossas ideias, não pelo que pensamos, isso não conta. Entenderam? E esse é o problema. Então tem que ser enraizado na graça, nossa espiritualidade. Versículo 31, por favor. Veja lá o que diz para a gente. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Sabe o que o anjo está dizendo para Maria? Maria, você é bem-aventurado. O Senhor está com você. Você é especial para Deus. E você nasceu com uma missão. A tua missão é cumprir Isaías 9:6. Em você vai se cumprir Isaías 9:6. Agora, irmão, você não vai ser filho, pai de Jesus, já nasceu. Mãe de Jesus, já nasceu. Mas você veio a esse mundo com uma missão. Você tem uma missão. E a pergunta é essa. Você já sabe qual é a missão que Deus tem para você? Ai, pastor, pois eu não sei. Você tem que fazer o quê? Achar. Você achou graça.
Sabe por que Deus mandou o anjo dizer para Maria que ela ia ser a mãe de Jesus? Não foi porque Deus olhou para todas as virgens que daquele tempo, muito espirituais, mulheres de Deus, garotas de Deus, e disse, você não, você não, você não, você não. Deus olhou para quem estava buscando. Maria estava lá, Senhor, Tu tens um propósito para ser cumprido, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Como o Senhor quer me usar? E Deus disse para ela, quero te usar para meu filho nascer de você. Você pensa que a Maria era a única crente que tinha lá? Nesse sentido nosso aqui do Novo Testamento? Não. Mas talvez fosse uma das únicas garotas que estivesse buscando. Encontrou. Se você não buscar, não encontra. Estava buscando, encontrou. Amém? Então é tremendo isso, ok? Buscando, vai ser a mãe de Jesus. E tem mais. Você vai ser a hospedeira, a mãe de Jesus, ok? E você vai pôr um nome específico neles. Que quer dizer Salvador. A palavra Jesus quer dizer Salvador. Salvador é aquele que salva. Você vai ser a mãe do Salvador. Aí a pobrezinha da Maria, como eu e você estaríamos na mesma situação, ela fica pirada, porque, pai, como é que eu vou ser a mãe do Salvador? Eu sou noiva, sou virgem, não conheço homem nenhum, que negócio é esse? De ser mãe do Salvador. Agora veja o próximo versículo, vamos lá, 32. Vamos aí? O que acontece? O Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí você imagina Maria pensando nisso. Uau! Mãe do Filho de Deus. Grande, poderoso. Trono de Davi. E ela vai pensando. E o que diz mais? E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Para começar, ela não podia entender como é que um reino não tinha fim. E se fosse eu, não entenderia, e nem você, eu te digo. A gente não entenderia esse negócio, não. Mas vai para frente. Versículo 33, aí, 34. Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso uma vez que não conheço varão? Isto é, nunca tive relação sexual, sou virgem, tô noiva, e como é que vai ser esse negócio? Não casei ainda. Irmãos, presta atenção. A tua espiritualidade vai passar por áreas que você não vai ter completo entendimento das coisas. Mas eu te digo uma coisa. A tua espiritualidade é um negócio tão poderoso que pode mudar o seu destino, que pode determinar o teu destino. Aliás, é a tua espiritualidade que leva você a andar no destino que Deus tem para você. É a tua espiritualidade que determina a tua entrada no seu destino. É. Porque todos que nascemos nessa face da terra temos um destino. Primeiro destino, primeira parada do trem, em Jesus. O Espírito Santo leva todo mundo a Jesus, para que a gente possa receber Jesus como Salvador e nascer de novo. Ok? E uma vez que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos, aí tem uma missão. Não tem filho sem missão, sem propósito. Irmãos, Deus é um Deus de propósito. Nós não podemos ser diferentes. Somos feitura dele, diz a Bíblia. Então nós somos pessoas de propósito. Aí vem o propósito. E esse é o segundo passo. Essa é a viagem para o resto da nossa vida. Descobrindo e cumprindo os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Maria nasceu com o propósito de ter Jesus. Agora veja. E ela pergunta, mas como é que vai ser isso? Se Deus viesse e dissesse qual o propósito que Ele tem para a tua vida agora, agora, falasse no seu ouvido, você ia ficar igualzinho Maria. Você ia perguntar, mas como é que vai acontecer isso? Como vai ser isso? Eu não tenho condição financeira, não tenho... Você ia dar todas as desculpas e não estaria totalmente errado.
Porque o propósito que Deus tem para você não depende só da tua capacidade. Depende do Deus que vai cumprir em você o propósito. Sabe, às vezes nós ouvimos as coisas de Deus e vamos e queremos fazer. Não. Nós temos que fazer pelo poder do Espírito Santo. Não é inatividade, fé sem obras é morta. Mas não é atividade da carne. Não é por você mesmo. Não adianta sair correndo para tentar fazer por si mesmo. Então veja só, e o anjo começa a dizer para ela, sobre ti virá o Espírito Santo. Agora eu quero parar aqui para te contar umas coisinhas sobre isso. Vocês sabiam que até esse ponto aí do Novo Testamento, a revelação de Deus... Ok, abre um parênteses, tem que explicar isso para entender o resto. Você tem toda a revelação de Deus, está aqui. Mas a revelação de Deus é progressiva. O pessoal do Velho Testamento, Maria, tinha todo o Antigo Testamento, que você tem hoje. Mas não tinha sido ainda revelado essas coisas. Veja, Maria não tinha a revelação que eu e você hoje temos quando lemos Lucas 1. Ela não sabia. Então a revelação é progressiva. E como nesse tempo aí a revelação era progressiva, eles ainda não tinham um conceito da Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles pensavam que só tinha um Deus. O entendimento que eles tinham de Deus é que Deus era uma pessoa só. Eles não sabiam mais nada do que isso. Na história da igreja, a revelação por meio dos pais da igreja foi dada. De que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles começaram a visitar a Bíblia, ver os textos da Bíblia, estudar a revelação que já estava aí e entenderam quem era Deus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquele tempo eles não tinham conceito do Espírito Santo. Então veja o que o anjo diz: virá o Espírito Santo sobre ti. Espera aí, Espírito Santo? Que Espírito Santo? Não, o Espírito... Não tem como explicar, não tem como entender. Virá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí, não havia história disso antes. Havia história de mulheres que eram estéreis, não podiam ter filhos. E aí Deus visitou e tiveram filhos. Mas não havia história de o Espírito Santo vir sobre alguém e sem nenhuma relação sexual um filho nascer. Não tinha. Tinha história de gente velha que não podia ter mais filho, Deus fortalecer e ter filhos, Abraão e Sara, por exemplo. Mas não tinha essa história de vir o Espírito Santo. Então, você quer saber a verdade? O que Maria entendeu aí? Nada. E aqui vem um ponto da espiritualidade, que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus não se torna a palavra de Deus quando você entende. Ela é palavra de Deus, mesmo sem você entender. Não é o quanto você entende que a palavra de Deus que faz ela ser a palavra de Deus. Não é isso. Você pode não entender, mas aí você pode perguntar: pastor, mas aí então, se eu não entendo, está cheio de gente que me diz assim: pastor, eu tenho que entender bem isso. É bom entender bem, Deus quer que a gente entenda, mas tem coisas que a gente não vai entender. E como é que a gente vai ter que fazer? Receber pela fé. Eu não entendo, mas eu quero o que o Senhor está dizendo. Eu não sei como é que vai fazer. Espírito Santo, nem sei sobre isso. Mas ela termina dizendo uma palavra tremenda. E sabe qual que é a palavra? Veja o próximo versículo. Vamos lá? E aí diz assim: e eis que Isabel, tua parente, concebeu um filho na sua velhice, e esse já é o 6º mês, mas Isabel era casada. Então isso não explica bem. E Maria não. Era noiva. Este é o 6º mês para quem dizia que era chamada de estéril. Ok, uma explicaçãozinha, mas não clarifica muita coisa. Porque para Deus nada será impossível.
Não é o quanto você entende, é o quanto Deus empenhou sua palavra dizendo que vai fazer. Tem as condições naturais? Não. Deus é o que cria a condição, quando não há condição. Tem o mar, tenho que passar por ele, ele é o que abre o mar. Já viu o mar se abrir? O mar não se abre. Mas na palavra de Deus, o mar se abre. Entenderam isso? Porque para com Deus nada é impossível. E aí então esse negócio fica assim, essa parte eu entendo. Não há nada impossível para o meu Deus. Isso Maria podia entender. Não há nada impossível, o resto eu não sei nada, mas que eu sei que não há nada impossível, eu sei. Então disse Maria, quando ela ouviu essa última coisa, ela disse um negócio. Que foi que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. Se fosse eu escrevendo esse texto, hoje, se eu tivesse que escrever uma paráfrase, eu escreveria assim. Disse então Maria ao Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Não estou entendendo nada do que o Senhor disse, mas pode fazer em mim o que o Senhor está dizendo. E aí o anjo disse, ok, só precisava disso. E o que o anjo faz? Foi embora, cumpriu a missão, entendeu, aceitou, se posicionou, vai ficar fazendo o que lá? E ele vai embora. A verdadeira espiritualidade, irmãos, sabe o que ela faz? Ela libera as possibilidades de Deus na tua vida. Agora você tem uma escolha. Você pode andar pelas tuas possibilidades, tentar fazer as coisas, fabricar, dar um jeitinho, criar, ou pode decidir entender quais são as possibilidades de Deus e andar nela. É muito diferente andar nas tuas possibilidades e andar nas possibilidades de Deus. Então eu pergunto nessa altura do campeonato, como é que está a tua espiritualidade? É uma espiritualidade que só faz se entender? Eu não entendi nada do que Deus está dizendo, então não vou fazer. Ouviu? Então diga, se não puder fazer nada, fala para mim a verdade. O que Maria podia fazer com respeito a tudo que ela tinha ouvido? Zero. Nada. Ela não podia fazer nada, porque era Deus que ia fazer. Mas ela podia fazer uma coisa. Ela podia dizer, te dou permissão para usar o meu corpo. Eis aqui a serva do Senhor. Me usa. Faz em mim o que o Senhor está dizendo que quer fazer. Porque você sabia que Deus é muito cavalheiro, e você sabia que Ele criou você à sua imagem e semelhança, e sabe quem é Deus? Uma pessoa. E sabe o que uma pessoa tem? Livre arbítrio. Maria podia ter dito não. Porque você está assim como eu, às vezes fico assim, quando eu leio a Bíblia, emocionado, é porque não entendeu bem. Porque se você voltar no tempo de Maria, e você entendeu o que significava isso, você não ia ficar tão emocionadinho não. Sabe por quê? Porque mulher que estava prometida para alguém, e de repente aparecia com um filho na barriga, sabe o que acontecia? Era apedrejado. E era esse risco que Maria estava correndo. E ela sabia disso. Então não é essa coisa, não. Há um preço, há uma decisão que tem que fazer. Mas se você fizer as decisões de Deus, você vai andar nas possibilidades de Deus. E essa é a coisa. Quando você faz as decisões de Deus, você anda na possibilidade dele. Em que possibilidades você tem andado até agora? Nas tuas? Tua espiritualidade está muito fraquinha. A verdadeira espiritualidade é aquela que anda nas possibilidades de Deus. Ei, Pablo, Deus vai te dar uma tremenda companhia. E eu estou profetizando sobre você. Porque a Bíblia diz que você é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Quer ler isso? Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Então, se eu digo o que está escrito na Bíblia sobre alguém que ainda não aconteceu, é uma profecia. E é a profecia mais correta que tem, porque se é uma profecia que está escrito aqui, Deus tem intenção de cumprir. Porque tudo que Deus deixou escrito, Ele tem intenção de cumprir. Às vezes não cumpre porque a gente não quer, ou não se posiciona. Paulo, você vai ser o camarada
que vai ter uma das maiores empresas de construção. Deus te abençoe, você é um arquiteto, você sabe das coisas. Você estudou para isso, está preparado, Pablo. E Deus vai fazer isso. Pastor, mas como... E aí começa toda a numeração dos impossíveis. Começa toda a declaração da incredulidade. Quando Deus fala com a gente e a gente começa a mostrar para Deus todos os impossíveis na nossa vida, a gente está negando que para Deus tudo é. A gente tirou os olhos de todas as possibilidades de Deus e pôs no impossível para nós. A gente está negando Deus. Declaração de incredulidade. E isso impede de que Deus faça na gente o que Ele quer fazer. Hey! Se você entendeu isso, você devia tremer. Porque a minha vida está do jeito que está, por causa da minha incredulidade. Eu preciso ser mais espiritual. Porque a verdadeira espiritualidade anda nos limites da palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz. Amém? Então, Ele nos dá a possibilidade de crer. Libera a possibilidade para você crer. Está escrito. Deus disse. Então eu creio. O demais já não é. Como é que eu vou ficar grávida, se eu não tenho relação sexual, nem vou ter com ninguém? Como é que isso vai acontecer? Não tem problema, eu não quero nem saber disso, porque isso é parte de Deus. Não se preocupe com a parte de Deus, porque ela é garantida. Se preocupe com a sua. E a nossa é dizer, eis aqui o servo do Senhor. Faça em mim o que está escrito. Há uma presença de Deus aqui em cima, porque Deus está falando comigo. Deus está falando, seu incrédulo, tenho tanta coisa para você, por que não se levanta? Está falando comigo, não sei com vocês. E eu posso olhar no meu passado e ver as vezes que eu já me levantei e o que Deus fez. Uma vez eu li no Mateus, você já conhece essa história, mas é a história minha. Então posso repetir quantas vezes quiser. É minha. Eu estava lendo a Bíblia, era crente novo, tinha recém me convertido. E estou lendo lá no Mateus, olhai as aves do céu, não plantam, olhai os lírios do campo, não fiam. Mas Deus, se Deus cuida assim das aves, das flores do campo, quanto mais de vós outros homens de pequena fé. Eu falei, que é isso? Não estou deixando Deus cuidar de mim. Mas não parou aí. Daí diz assim, buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei, agora falou comigo. Não estou buscando. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu decidi fazer a mudança. Buscar as coisas de Deus. Em primeiro lugar. E sabe qual foi uma das coisas que nós fizemos, eu e a Anice? Porque é assim, né? Você casa, daí se o seu marido faz coisa boa, você entra na bênção. Você faz bobagem, também sobe para a tua cabeça. É assim que funciona o casamento. Aí eu e a Anice fomos viver pela fé. E a Anice disse, só tem uma coisa que eu não aceito que aconteça. É a gente viver pela fé e ficar falando para todo mundo que a gente está vivendo pela fé e que tem necessidade. Isso é viver pela fé dos outros. E ela, Anice, disse mais. E eu tenho esse complexo aqui com os missionários, porque eles vêm na casa da gente, daí querem viver pela nossa fé, não pela fé deles. Eu falei, topo, feito, ninguém vai saber. Gente, vivemos um ano sem ter entrada de lado nenhum, nunca faltou nada, nem gasolina para o carro, nunca a nossa luz foi desligada, nunca deixamos de ter. Se eu te contar as histórias durante esse ano, depois vivemos mais 2 vezes pela fé. Uma foi aqui nesse país, quando viemos para Atlanta de Chicago. Eu terminei meu doutorado lá em Chicago, e era muito frio, e eu queria descer para Atlanta, e viemos para Atlanta. E até então, a nossa igreja no Brasil não sustentava. Eu estudei aqui, fui um dos únicos que eu conheci, pastor aqui, que estudava, e a igreja mantinha o salário pastoral. Eu fiz um mestrado aqui na Universidade de Colômbia, fiz um PhD em Chicago, e a minha igreja
que eu plantei me sustentou todo o tempo. Aí eu disse para Deus, Senhor, eu quero descer para Chicago, de Chicago, não quero ficar aqui, quero ir para um lugar mais quente, Atlanta. E aí Deus disse, vai, mas você precisa ligar para a sua igreja e dizer para os seus pastores lá que você não quer mais o salário. Eu falei, ok, vamos viver pela fé. Aí eu liguei e o pessoal disse, vamos fazer uma reunião. O pastor que eu deixei no meu lugar disse assim, vamos fazer uma reunião. Todos os filhos meus na fé, com exceção desse que eu deixei no meu lugar. Os outros pastores, tínhamos um monte de pastores, 5 pastores. Igreja boa de tamanho. Disseram, vamos fazer uma reunião aqui. Aí a gente liga. Fizeram uma reunião e disse assim, olha, o pessoal resolveu que não. Nós vamos continuar mandando porque nós estamos sendo abençoados, a igreja está indo bem. Aí eu falei para Deus, Deus disse, se não deixar isso, não te abençoo. Liguei de novo. Ele disse, tá bom, vamos fazer uma reunião. Então tá bom, não vai mais ser pastor, não vai ganhar salário pastoral, mas nós vamos enviar esse dinheiro porque você vai ser nosso missionário. Deus disse, Aí eu falei, mas eu estou tentando me livrar desse salário, Senhor. E o pessoal... Aí sabe o que Deus me disse? Vai lá e conversa com eles, porque se não se livrar desse teu salário, eu não te abençoo. E aí nós vivemos, eu e a Anice aqui, quanto tempo, bem? Bastante tempo. Aqui, pela fé. Viver pela fé nessa nação. Você sabe o que acontece? As contas que chegam toda hora. E compramos uma casa. Nunca atrasamos o mortgage. E tínhamos um monte de carro, e era a gente que pagava o seguro dos meninos. Cada um tinha um carro. Nunca ninguém soube. Eu digo para você, andar nas possibilidades de Deus é a maior bênção. É uma maravilha que tem. Mas a gente é carnal. A gente tem medo de se soltar na mão de Deus. Porque às vezes foi traído por alguém, o pai não cuidou direito, e agora tem medo de confiar no Pai do céu. Como se ele fosse igual ao Pai da terra. Não é. Vamos para frente. Primeiro, a verdadeira espiritualidade vem da palavra de Deus. Entenderam bem isso? Dá para ir para frente? Eu preciso terminar. Segunda coisa, a verdadeira espiritualidade nos torna instrumentos poderosos na mão de Deus. Antes de começar esse segundo ponto, você é um instrumento poderoso na mão de Deus? Ei, pastor, eu não sei. Será que sou? A verdadeira espiritualidade se torna instrumento poderoso na mão de Deus. Porque você está andando na possibilidade dele, não na sua. É o que disse o texto atrás que nós lemos. Versículo 39 a 40, agora. Desperta em nós o interesse pelo que Deus está fazendo. Veja o 39. Aqueles dias levantou-se, diga comigo, vamos ler juntos. Aqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Espera aí, não muda. Foi ver Isabel, porque o anjo disse para ela, Isabel era estéril. Sim, já está velhinha. Maria conhecia, era parente dela. Aí quando o anjo falou todas essas coisas, ela falou, eu quero ver esse milagre, eu quero ver esse mistério. E ela vai lá para onde ela estava, uma região montanhosa de Judá, e vai lá e fica 3 meses com ela. Sabe, a espiritualidade genuína desperta em você o interesse para ver o que Deus está fazendo. Irmãos, às vezes a gente não está nem aí com o que Deus está fazendo. É quando a gente vê o que Deus está fazendo que a nossa fé aumenta. Você sabia que testemunho é uma coisa boa? Porque ajuda a aumentar a fé. É quando você se lembra das coisas que te dão esperança, diz um versículo da Bíblia, vou me lembrar das coisas que me dão esperança, isso aumenta a tua fé. Então ela foi lá para ver, e ela chegou e já estava no 6º mês, barrigão. E ela falou, está grávida mesmo. Aumenta o desejo de ver as coisas que Deus está fazendo. Vai o 40. Entrou na casa de Isabel e saudou Isabel. Olhou na barriga e falou, Isabel. Agora veja bem. Primeiro, aumenta a tua vontade de saber o que Deus está fazendo. Segunda, a nossa presença libera o poder do Espírito Santo. Gente, o que Deus quer que você seja é igual Maria. Quando você chegar e saudar alguém, veja o que acontece. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria,
saltou a criancinha no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando você chega, a tua palavra, se você está cheio do Espírito Santo, se você está na palavra de Deus, se você tem uma espiritualidade genuína, a palavra que sai da tua boca penetra na pessoa, a tua presença, só a tua presença, não precisa ver nem dizer nada, você chega perto e aquilo muda as situações. Veja aí. E aí a Isabel, o bebê salta, sabe quantos meses tinha João Batista? 6 meses. Que negócio é esse de bebê saltar 6 meses, em 6 meses no ventre da mãe por causa de uma palavra? Sabe por quê? Porque as crianças no ventre da mãe, a sua alma, que é a sua mente, sua vontade, sua razão, suas emoções, às vezes não estão ainda bem formadas. Mas o espírito não tem idade. Sabia que o teu espírito é o mesmíssimo do jeito que era quando você tinha 2 meses na barriga da sua mãe? É exatamente o mesmo, não mudou. Não tem idade. Então, a palavra que você falar não fica só na mente, vai no espírito das pessoas, no espírito de Isabel e no espírito do bebê. A tua simples presença. Então, quando a espiritualidade verdadeira é essa, nos torna instrumentos poderosos. Veja só. Veja o versículo 41 agora. Então, estamos no 42 já, né? Exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ei! O que quer dizer esse versículo? Nunca tinha percebido. Já li centenas de vezes. Bendito é o fruto do vosso ventre. Quer dizer, Jesus já estava gerado em Maria. Era um embriãozinho ainda, sei lá de quantas semanas, mas já tinha sido gerada. Porque quando nós dizemos sim para Deus, Deus faz imediatamente. Então a Maria ficou grávida lá. E Jesus estava no ventre dela. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem Jesus no seu ventre, mas você tem Jesus no seu espírito, se você nasceu de novo. O mesmo Jesus em Maria, que quando Maria chega, invade Isabel e João Batista. Sabe, o menino estabelece um relacionamento de alegria, porque a Bíblia diz que ele saltou de alegria no ventre. Vai para frente para ver isso. E de onde me provém que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Sabe o que mais que traz quando você chega perto das pessoas? Revelação. Como é que Isabel podia saber que era a mãe do Senhor? Não tinha como saber. Então a tua presença, quando você chega, traz o Espírito Santo para a vida das pessoas. Traz alegria. A criança saltou de alegria. Alegria, sabe o que é? Um fruto do Espírito. A criança não podia ter fruto da sua alma, mas do Espírito sim. E o fruto do Espírito Santo é alegria. Saltou de alegria no ventre. E sabe? A criança saltou de alegria dentro de mim, diz Isabel. E traz revelação. De onde que vem visitar-me? Irmão, não sei se você está entendendo. Olha aqui para mim. Eu, de fato, não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo. Porque eu estou aqui debaixo de uma tremenda... Eu já fiz esse estudo. Antes, eu já orei antes, meditei antes, Deus me deu essa palavra. Mas o interessante é que mesmo que Deus tenha me dado a palavra antes, quando eu vou pregar, lá vem mais coisa. Nunca era só aquilo. E sabe o que eu estou entendendo agora aqui? Que a coisa é o seguinte. Quando eu chegar perto das pessoas, o Jesus que está em mim, precisa ter uma ação nas vidas das pessoas. Precisa ser liberado. E como é que Jesus é liberado? Ai, pastor, conta para mim. Simples, quando você disser, eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra em mim. Porque o cumprimento era que Jesus ia mudar a vida das pessoas. Esse era o cumprimento da missão de Maria. Que o filho dela ia mudar a vida das pessoas. Então, que coisa tremenda, veja só. Libera a presença e o poder do Espírito Santo. Torna pública a nossa identidade e o nosso destino. E exclamou entre vós, bendita és tu entre as mulheres.
libera a tua identidade. A sua identidade fica conhecida. Agora eu quero fazer a pergunta. Quer queira, quer não queira, você está liberando a sua identidade. Qual delas você está liberando? A carnal ou a espiritual? Você é conhecido como aquela pessoa que briga o tempo inteiro, que não tem acordo, é sempre do contra, rixoso, enganoso, sempre quer receber, jamais dá, mão de vaca. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber, está escrito lá. Melhor é dar do que receber. Quem é você? Porque vai liberar a tua identidade. E vai liberar para que as pessoas saibam qual é o seu destino. E de onde provém que me venha visitar minha mãe do meu Senhor? Disse para ela quem ela era e quem era o destino dela. Se torna conhecido. Amém. Aleluia. Vamos para o último ponto. Eu quero terminar, tem mais 5 minutos aí. Libera a nossa identidade, nosso destino. Então veja bem, primeiro ponto que eu meditei com vocês, a verdadeira espiritualidade vem da palavra de Deus. Não vem do teu retetê. Não, vem, pode ter retetê sem palavra, zero. A verdadeira espiritualidade nos torna instrumentos poderosos na mão de Deus. Se tem espiritualidade, é instrumento. Se não é instrumento, não tem espiritualidade. Simples, igual a isso. E a terceiro ponto, a verdadeira espiritualidade libera nosso entendimento sobre Deus. Ai, pastor, como eu queria saber mais. Começa a andar numa espiritualidade verdadeira. Aquela que está descrita na Bíblia vai liberar o entendimento. Tremendo isso. 46, 47. Vamos lá. O que é? Versículo 46. Disse então Maria, veja, a minha alma engrandece ao Senhor, porque ela agora sabia que Deus estava cumprindo nela o que tinha dito. Se você souber que Deus está cumprindo em você o que Ele disse, você vai engrandecer. Minha alma engrandece. Agora veja, e o meu espírito é a alma, que é a sua mente, a sua emoção, a sua razão, engrandece a Deus, mas o teu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Agora pergunta para você, quantos Salvadores existem? Quantos você conhece na Bíblia? Quantos Salvador? Eu só conheço aquele que morreu, levou seus pecados, nossos pecados sobre ele, só tem um Salvador. De quem Maria está falando? Do filho dela. Nem está entendendo muito, mas é revelação. Às vezes a gente tem uma revelação e não entende muito, mas ela está falando do filho dela. Então qual é o nosso ponto? Aumenta o nosso entendimento, libera o entendimento sobre Deus. Versículo 48 e 49. Veja, porque atentou na condição humilde da sua serva. Olha, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. É o que está escrito na Bíblia. Atentou na minha humildade. Então, irmãos, Maria não se gloriava da humildade. Oh, meu único orgulho que eu tenho é da minha humildade. Ai, como eu sou humilde. Não. Mas ela sabia que era. E não está falando humildade de ser necessitado. Não era o caso dela. Porque a gente pensa que a pessoa é humilde porque ela não tem uma casa, não tem um carro, não tem onde morar, então é humilde. Não, às vezes é o mais arrogante que tem. E eu sei disso. Eu já trabalhei numa favela, no Islã. A pessoa mais arrogante que eu vi foram aqueles que não tinham nada. Às vezes mais arrogantes que os ricos. Estão entendendo isso que eu estou dizendo? Então, olhou para a humildade. Desde agora, todas as gerações me chamarão. Senhor, agora já não tem mais volta. Eu estou grávida do menino. Como é que ela sabia? Isabel disse. Eu estou grávida do menino e de agora em diante todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode dizer isso de você mesmo? Todas as gerações vão me chamar de bem-aventurado. Eu não sei. Mas veja por que ela se considerava bem-aventurada. Talvez possa. Talvez você possa. Porque talvez Deus está fazendo coisas tremendas na tua vida. Porque o poderoso me fez grandes
coisas. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Oh, meu Jesus, santo é o nome daquele que me tornou santa. Ei, pastor, agora o senhor está indo longe demais. Eu não sou santo. Então, se você não é santo, não nasceu de novo. Porque se você for olhar para a igreja de Corinto, para todas as cartas de Paulo, está escrito lá, aos santos que estão na igreja, e eram os irmãos. Sabe o que é um santo? É aquela pessoa que tem o santo dentro dela. Porque a palavra santo, uma das coisas que quer dizer é separado para Deus. E outro lado, santo também, por outro lado, quer dizer Deus. Então, Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, que é o nome dele, me fez santa, me separou. Vão me chamar bem-aventurada. Vão dizer tudo isso de mim. Que coisa tremenda isso. Amém? Versículo 50. Sabe que as pessoas que andam nessa espiritualidade entendem? As misericórdias liberadas sobre elas. Veja aí. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E ela disse, eu temo ao Senhor. A misericórdia vai seguir a minha geração. E eu venho de uma família que te temia. A misericórdia seguiu essa geração. Ele entende as misericórdias de Deus. A aplicação das misericórdias. Aleluia! E a última coisa que eu quero dizer para vocês. É isso, versículo 55. 51 a 55, vai no 51. Entendemos os atos de justiça e de graça de Deus. Veja aí, ó. Entende os atos. Com o seu braço forte, com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos, nos pensamentos e no coração. Deus é um Deus justo. Abate o soberbo, dissipa o soberbo, com o seu braço forte. Vai para frente. Depois os tronos dos poderosos. Poderoso que está no trono, pum, faz cair. Pega um humilde e levanta. A Isabel não resistiu. De onde vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quem sou eu? Auxiliou a Isabel, sua serva, lembrando-se de misericórdia. Teve misericórdia da Isabel, aqui está, esse é o Deus. Então Deus é um gracioso Deus, e é um Deus também de justiça. Não é um Santa Claus, que não sabe fazer outra coisa. Estava presente. Não, vara também. Vara. Falou a nossos pais, para com Abraão, a sua descendência para sempre. Aleluia, até aí. Agora eu quero terminar dizendo isso para vocês. A espiritualidade segundo a palavra de Deus, a qual é gerada em nós pela obediência, é o que nos leva a crescer na graça e cumprir o nosso destino para o qual viemos esse mundo. É essa palavra, é essa espiritualidade que nós temos que ter como cristãos. A espiritualidade de Maria. Tremenda mulher. Você quer ser assim? Tremendo isso.